Bom, começamos então. Não, não começamos não. Eu vou dar continuidade porque eu estava lá no santuário agora há pouco. Uma movimentação grande lá, muito barulho, mas estava bom. E eu comecei a fazer o vídeo, mas o meu celular disse que não tinha mais memória. Aí eu vim embora para casa. E a minha mulher mais a minha neta, Luiana, elas conseguiram jogar muita coisa fora, limpar, passar para um cartão. Eu comprei um cartão, mas estava vazio, eles mandaram alguma coisa para o cartão. E o que eu ia falar lá? Depois eu faço uma gravação melhor lá sobre esse assunto. E sobre o assunto também, que vai ficar quase por último nessa série de vídeos, que é o aparecimento da pedra, o mistério da pedra. A pedra que ela falou que tem, está caída lá, a água passa por ela, um meteoro, uma pedra maior, ninguém sabe o tamanho, ninguém nunca viu. Caiu quando a Terra ainda estava em formação, né? E a pedra pequenininha, a pedra que apareceu na mão do homem lá, nas duas mãos, no meio das mãos dele, apareceu essa pedrinha. Hoje eu vou falar de um fato ligando Natividade a Éfeso, na Turquia. Ela disse uma frase que mandou todo mundo para a Turquia, né? Levou nossas cabeças, e algumas pessoas até foram lá para descobrir o que houve lá. Na Turquia ela falou, eu me despedi pela primeira vez daqui da Terra na Turquia. E então significa, eu morri na Turquia, ou eu deixei de viver, ou eu fui para o céu, lá na Turquia. Não é? E ela devia estar lá com seus 60 anos de idade, depois da crucifixão de Cristo, e ela viveu mais uns 15 anos. A gente vai apanhando as datas, porque vai dando pelos livros, pelas leis, pelos escritos, né? A gente vai apanhando as datas, né? Ela deve ter terminado a missão dela na Terra, viva ainda, porque ela estava já adoentada, já não ia ficar sofrendo doença, e o filho viu que ela ia degenerando o corpo, degenerando a saúde, e o filho resolveu levar ela embora, né? Acho que quem tem esse poder pudesse fazer isso toda vez para sua mãe, ia fazer, né? Com certeza, né? E ela, lá na Turquia, ela se despediu. E tinha lá uma freira, era uma irmã de caridade, uma freira, porque vivia muito doente, vivia muito na cama, né, deitada. E ela sonhava com os fenômenos e os milagres, os detalhes. Ela sonhava com a vida de Jesus. Ela tinha sonhos. Uma pessoa que recebeu esse dom. E ela contou que a mãe de Jesus morou num local e deu todas as descrições do local. Uma casa, deu o detalhe da casa, da topografia do terreno. Eles foram procurar e chegaram à conclusão que era em Éfeso. O Éfeso fica na Turquia. Já encontraram lá muitas ruínas das igrejas cristãs daquela época, né, que foram feitas pelo apóstolo, não é? O evangelista João, não é? O evangelista, aquele que Jesus falou que ia viver muito tempo, e os outros apóstolos achavam que ele não ia morrer nunca, mas morreu com mais de 100 anos, morreu bem velhinho, deixou muita coisa escrita, muita coisa. E essa subida de Nossa Senhora ao céu lá, teve gente que escreveu aquilo e não entrou na Bíblia. É a ascensão de Maria, né? Ela subiu ao céu. Mas alguém viu, e nos sonhos
da irmã Emerique, ela colocou os endereços e eles foram lá e acharam. Ela colocou onde seria isso. Seria ali, em Éfeso, uma casa que estava toda destruída por vários terremotos, muitos terremotos. E essa casa foi reconstruída e já teve visita do Papa lá. E eles consideram verdadeiro o mistério, o local. E tinha nessa reconstrução que foram fazer da casa, né? A casa era uma casa alta, e o Dr. Fausto foi lá e copiou exatamente, fez as plantas, fez o desenho e construiu. Aqui na Natividade, que eu estou falando, Natividade, eu moro na Natividade, ele reconstruiu a casa de Nossa Senhora lá de Éfeso, onde ela morou, aqui na Terra pela última vez, a última casa dela, na região do Mediterrâneo, né? Dá vista lá para o Mediterrâneo, né? Então ficava a Palestina do outro lado do mar, para ir até lá, tinha que andar de navio, uma viagem grande, né? Uma viagem demorada, navio, em barco, a vela na época, né? E São João levou ela para lá, não é? Bom, eles acharam na hora da reconstrução da casa, que estava destruída por vários terremotos, acharam uma imagem de uma santa, uma imagem de uma mulher, provavelmente ficava do lado de fora da casa lá, né? Já era um local de visitação. Eles acharam porque, bom, alguém faz uma imagem, alguém deve ter visto, né, a pessoa, né? Então vamos imaginar que viram Nossa Senhora lá, né? Tanto é que tem documento dizendo que ela subiu ao céu, ela subiu num jato de luz, num feixe de luz, né? Ela subiu viva, em pé, ela foi vista, né? Mas ela já tinha morrido, né? Ela não ia para o céu com o nosso corpo, mas o corpo é modificado. Ela recebeu essa transformação, esse milagre, e foi levada para o céu, lá. E ela falou aqui na Natividade, que todo mundo dizia que ela tem uma igreja dela lá, a Igreja da Natividade, coisa em Jerusalém, tem um túmulo dela, mas é vazio o túmulo, ela não está lá, não tem corpo. Ela não tem, é uma pessoa que o corpo dela não deteriorou na terra, ela não tem relíquia, ela não tem esqueleto na terra, tá? O corpo foi aproveitado, assim como Jesus, o corpo foi todo preparado e viveu na terra durante os seus 40 dias e apareceu para muita gente e mandou o Espírito Santo entrar na cabeça de todo mundo, e eles adquiriram uma cultura extraordinária. E Nossa Senhora teve essa assunção, subiu ao céu vivo. Eu digo viva porque já não era um morto, né? Já era viva de novo. E essa estátua dela, acharam, porque só podia ser dela, né? Com a roupa, com uma coisa, a estátua, um desenho, uma figura, fizeram essa figura dela lá. E a coisa que me impressionou todo mundo aqui na Natividade. Quando foram descobrir Éfeso, que foram lá, visitaram Éfeso e descobriram essas coisas já, alguns padres católicos já foram lá em Éfeso, né? Eles vão muito para lá, para a Europa, eles gostam, porque dá uma audiência, dá uma importância, dá uma relevância, então eles fazem um trabalho relevante e foram lá. E num desses vídeos aparece a imagem dela lá, que foi encontrada, e ela tinha sido roubado dela os 2 pés e as 2 mãos. A imagem construída, uma obra artística, não tinha mais os pés nem as mãos. E como aqui na Natividade ela aparece para o Dr. Fausto, o nosso vidente aqui, ela aparece com os pés e as mãos dourados. Não era estático, não era duro, não era uma coisa engessada, não era um concreto, era uma coisa que funcionava, mão e pé que funcionava. As mãos dela, ela cruzou as mãos, abriu e fez gesto para ele e pediu para ele voltar e levantou os braços, então ficava sempre na mão esquerda, mão direita embaixo, mão esquerda em cima, e ela ficava sempre nessa posição, mas mexia quando ela precisasse mexer. E era dourado. E essa cor dourada
provavelmente deve ser ouro. Então ela tinha ouro nessas partes do corpo. Aí cabe a mim dizer por que Nossa Senhora, que apareceu, que veio do céu, que se tornou visível, tornou-se uma coisa sólida, porque era uma imagem, uma coisa sólida, não era um gás, não era uma luz, era uma pessoa normal, vista a pouca distância pelo doutor. Por que tinha essas partes de ouro? Mas aí eu vou ter que falar. O ouro forma contatos. O ouro, hoje, dentro desses computadores que a gente tem, esses laptops, eles usariam muito estanho, e tem muito estanho, mas alguns circuitos eles precisam de muita perfeição. É coisa muito fina, muito delicada, e usam o ouro. Dentro dos nossos laptops tem ouro, mas se você derreter não vai dar nada. Mas se você fizer isso num milhão de aparelhos, vai dar um monte de quilo de ouro. E ouro também hoje não é tão caro assim, que os comprimidos que a gente toma de antibiótico, você vai ver ali é 0, miligrama, vai ver o preço que custa, aquelas miligramas todas que está numa caixinha, é mais caro do que ouro, porque não chega nem a 1 grama e o remédio é muito mais caro do que ouro. Então, o ouro hoje não é muito caro. O antibiótico que a gente toma é mais caro do que ouro, né? E outros remédios aí que é muito mais caro do que ouro. E ela usou esse recurso, esse artifício. E eu costumo dizer, ela disse uma frase no plural, de onde me levaram? Esse me levaram, não é? Esse me levaram significa que ela foi levada por alguns, né? Porque um seria, de onde ele me levou? Né? Não, ela falou de 2 em diante, de onde me levaram. Então, de onde me levaram? A encontro do meu filho no reino de Deus. Ela foi levada por alguma coisa, no plural, me levaram. E quem faz isso é uma forma muito avançada, muito evoluída, isso é uma coisa que tem muita ciência. Então você vai chamar de milagre uma coisa que você não tem nem noção, aí você chama de milagre. Mas milagre é assim, é uma coisa que a gente não tem explicação, não é? É diferente de uma mágica de um mágico num espetáculo, né? Enfia a mão numa cartola, tira um coelho. Você sabe que ele não inventa coelho, nem ele tem condições de pegar um algodão, transformar aquilo num coelho e bater com a varinha e sair um lenço colorido, sair uma pessoa de dentro de uma mesa que não cabe uma pessoa. Isso é truque, isso não é mágica, isso é truque. Agora, milagre são técnicas que a gente não conhece, é coisa muito evoluída. O povo que nos colocou aqui, que nos deu inteligência, por exemplo, eu já falei num vídeo atrás aí, que a menina Eva, foi até uma brincadeira da pesquisa, foi uma brincadeira da ciência, mas é uma menina que nasceu de uma mãe primata. A mãe primata é um animal que não tem inteligência, é um animal que está evoluindo, mas naquela época, que Deus tem paciência e prazo e tempo, e a gente não tem, a gente acha que 1000 anos é muito tempo, 2000 anos é muito tempo, não é não. Eu já escrevi no meu livro, e que eu inicio essa série, eu deixei escrito lá, que a minha bisavó me contava histórias, e se eu conseguir contar essa história para o meu neto e ele guardar elas na memória, essa história vai passar de 300 anos, entende? A minha bisavó me contava coisas da época do Império, e ela me contava, porque ela viveu aquilo. Ela nasceu antes da abolição da escravatura. Então, esse negócio de 1000 anos não é nada. Eu tenho história que eu vou passar. Eu recebi e vou passar. Vai dar um período de 300 anos. 300 anos, muito fácil. A ciência foi de 1700 e tanto que descobriram o primeiro microscópio. É interessante isso, né? Antes da ciência, a gente não sabia nada, a gente não conhecia células, não conhecia coisas microscópicas, bicho, célula, né? Micróbios, não é verdade? Então nós estamos evoluindo muito rápido, muito depressa. E Nossa Senhora falou de onde me levaram, mas eu não posso dizer quem, mas posso dizer que alguém que viaja, alguém que faz ela vem cá, coloca ela aqui, vai, leva ela de volta, traz ela aparece, ela some. E o ouro nos pés e nas mãos é um contato elétrico.
Aí nós vamos falar de outro contato elétrico. Quando ela estava para aparecer, aquela multidão esperando o doutor Fausto, o nosso vidente, o doutor médico, advogado e fazendeiro, era um homem de uma cultura extraordinária, um conhecimento, um homem muito sério e não tinha interesse em inventar Nossa Senhora para ninguém, nem ele era de fé de igreja, que reza e reza e reza e vai lá, não tinha isso com ele. E ele então, quando ele colocou a primeira vez a mão dentro d'água, ela fez aparecer a pedra, ela falou Cefas, a chama de Cefas. Tem várias partes desse diálogo dela, dessa conversa, que ela fala em Cefas, né? É a pedra pequena e a pedra grande, que eu que chamo de meteoro, mas é uma Cefas, que veio de lá. Então, a pedra pequena, ela falou, coloca suas mãos aqui dentro d'água, junto aos meus pés. Ele colocou as mãos assim, fez esse gesto assim, que é o que ela faz sempre assim, né? Bota as mãos assim na frente do ventre, ela segura uma mão, segura na outra assim. E ele baixou lá e molhou. Apareceu uma pedrinha pequena dentro da mão dele. Essa pedra, ela só poderia ter valor, ser alertado para ela, se ela tiver uma importância muito grande daqui para frente e ultrapassando todo esse período, todos esses fatos. Essa pedra não é só uma amostra da materialização dela, o milagre dela. Olha, eu fiz aparecer uma pedra. Isso aí é um milagre, isso aí é um mistério muito grande. Mas só ela em pé na frente dele ali já é um milagre muito grande, com os pés pisando dentro d'água. Mas também não sujava a água ali para baixo, a água corria limpinha, ela estava só em contato. Ela estava em contato na superfície da água, mas ela não estava pisando naquele barro, ela não estava pisando naquela terra. Bom, então o que acontece? Essa parte metálica do corpo dela, tanto das mãos quanto dos pés, é para tornar possível a viagem dela. Por eles é que levam. E lá em Éfeso, quando ela foi pela primeira vez, foi embora e deixou essa vida para ir para a vida eterna. Ela subiu num feixe de luz. Alguém contou, alguém viu e escreveu. E muito tempo depois foi feita uma imagem dela com pés e mãos douradas. Aquilo não foi uma brincadeira lá. Aquilo foi para mostrar. Quando descobriram a imagem dela lá quebrada, roubada os pés e as mãos, significa que era de ouro, igual a daqui de Natividade. O mesmo fenômeno. Para ela ir para o céu, ela precisou daquilo. Porque lá ela não deixou pedra, ela simplesmente viajou, mas precisava daquilo. A viagem dela precisa daquelas condições. A pedra meteoro que está enterrada lá em cima, onde a água nasce, interessante, porque muito poderosa, né? Tem uma pedra aí, uma Cefas, e caiu há muito tempo. Há muito tempo, nem vida na Terra não existia. A Terra tem uns 6 bilhões de anos que está secando, esfriando o miolo da Terra. O núcleo do nosso planetinha ainda é derretido. Quando racha um pedaço, quando explode, sai um vulcão, vem lava lá de dentro. A nossa Terra é quente por dentro. Ela é quente. E quanto tempo tem isso? Então, esse detalhe do ouro é um detalhe físico, é um detalhe espacial, é uma natureza muito estranha para nós e muito forte, muito poder tem isso lá, né? E o que vai acontecer? Em Éfeso era o mesmo fenômeno de natividade, não é inventado aqui. Foram lá e acharam a estátua com esse problema, com esse defeito. Mãos arrancadas, pés arrancados para roubar, porque era dourado, porque era de ouro. Na casa dela lá, do lado de fora. A Turquia, até ano passado, teve lá um terremoto que matou muita gente, tem muito terremoto lá. Aquela região é muito castigada por terremoto. E eu já soube que essa casa de lá que está reformada não teve terremoto nessa parte. A casa de lá está intacta, está perfeita. Você acha muita coisa na internet
sobre as aparições de Nossa Senhora de Natividade, mas não tem muita novidade aqui, é só o que o Dr. Fausto viu. Então você compra o livro dele, do filho dele, e você vai ver o que ele relatou, segue exatamente o que ele viu, o que ele percebeu. Ele não inventa, ele não conta, ele não realça nada, a não ser aquilo que realmente ele observou. E ele escreveu exatamente, é o ipsis literis, exatamente. Bom, aí lá na Turquia tinha uma água que passava dentro da casa também, o fenômeno da água. A água é um fio, né? A água é um fio de metais diluídos, né? Átomos diluídos, né? Sais diluídos na água, e a água leva eletricidade. Você toma choque dentro da água, e choque muito violento, e a água lá passava limpinha dentro da casa. Então ela usava a casa para não precisar de sair lá de fora, para ir numa fonte pegar uma água ou lavar uma roupa. Ela fazia tudo dentro de casa. Ela viveu ali só uns 15 anos, porque ela adoeceu e ia ficar sofrendo. E Jesus fez esse milagre com a mãe. Vem para mim, porque não quero ver minha mãe perdendo pedaços, sofrendo uma doença, uma degeneração, uma dor. Já chega a dor que ele sentiu. Não, mãe, a senhora vem para cá. Ele levou a mãe. E o milagre de Natividade é o mesmo milagre lá de Éfeso. É o mesmo milagre. Era ela lá se despedindo, tanto é que ela veio à Natividade e falou: não, é de Éfeso que eu fui levada para o céu, eu fui embora, fui para a casa do meu filho, foi de Éfeso. Então a Natividade, ela é mais um milagre, uma revelação dela, dizendo por onde que ela foi levada, de onde que ela saiu e coisa. E a estátua lá vem confirmar que lá ela tinha pés e mãos dourados também. Provavelmente deram essa condição a ela na hora dela viajar, para poder ela não usar o recurso tecnológico que eles têm de levar uma pessoa e puxar e abduzir uma pessoa. Então ela foi vista lá com essa característica. Então eu estou afirmando, estou sendo enjoado para enfatizar que Natividade se completa com o fenômeno de Éfeso, aonde ela foi pela primeira vez. Aí ela vem e falou assim: é a minha segunda e última despedida. Isso daí é muito forte e aumenta a importância da mensagem que ela deu. Ela manda a igreja dela se unir, todos os cristãos, juntar tudo que é igreja cristã, e fala que vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho demorado. Isso eu já estou sabendo. É só tocar nesse assunto aqui na atividade da aparição de Nossa Senhora que você vai ver. Que não é impossível, porque ela não falou que vai ser impossível. Mas a gente sabe que vai demorar muito. E ninguém vai querer mexer com isso. A igreja não aceita Nossa Senhora. Eu falo que não aceita, por causa do que ela disse, por causa das frases dela, porque a igreja tem que se unir, tem que... E eu ainda digo mais uma coisa, ainda que se tiver um tempinho aqui no celular, eu ainda vou falar mais uma coisinha aqui ainda. Quando ela manda as igrejas se unirem, todos os ramos cristãos, eles têm o líder das igrejas, são pastores. Os pastores são casados, eles casam. E na igreja católica isso é proibido, o padre não pode casar. Então, praticamente ela já veio avisar, porque isso vai ter que ser discutido e vai ter que ser aceito, o casamento do padre. O padre é um homem. Um homem pode ter mulher, pode ter filho, pode ter família. Assim. E Jesus não teve, porque sabia que ia morrer. Ele já ia largar uma viúva, numa situação difícil, passando fome. Eles roubavam os bens das viúvas. As viúvas não ficavam com nada. Tinha que ter uma caridade de alguém para pegar a viúva e botar ela para trabalhar e cuidar dela, ou a família dela, mas as famílias morriam, o pessoal vivia menos, morria cedo. Praticamente com um filho com 33 anos, ninguém ia cuidar mais dela. Então Jesus fez isso com ela. Morreu, foi solteiro. A pregação dele era essa. Não ia entregar a vida dele e perder tudo.
sofrendo e largando ou uma esposa, ou um monte de filho, um ou dois ou três, passando dificuldade. Ele fez esse sacrifício. Assim como São José fez um sacrifício muito grande, porque para todo mundo que escreveu os evangelhos naquela época, eles achavam que Nossa Senhora era prometida para São José, e São José era o noivo, coisa. Isso pode ter sido por causa que São José avisou na hora. Ele falou assim, não, o filho é meu. Ele falou, o filho é meu. E era um cara mais idoso, ele era mais velho, e Nossa Senhora era uma menininha, novinha, a gente sabe disso agora, a gente sabe que ela devia ter 12 anos, ou 13, ou 14, ou 15, mas eu até acredito que seja 12 anos. E São José, ela já ia sendo morta na rua, apedrejada. O pessoal que gosta de castigar e gosta de punir já estava em cima. E ele chegou, espantou todo mundo. Ele era um venerado no lugar, era um homem religioso. Ele era famoso, fazia móveis, coisa fina, sofisticada. Ele era carpinteiro renomado na região, eles encomendavam as coisas a ele. E ele era solteiro. E ele chegou e se apresentou. Peraí, parou, todo mundo para casa, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Eu caso com ela porque menino é nosso. Pronto, acabou. E ele ficou respeitando ela a vida inteira. A vida inteira respeitando ela. E fazendo o papel. Dizem, e deve ter sido uma grande verdade, porque veio um sonho para ele, veio uma figura angelical e virou para ele e falou, ó, faz isso. Você vai lá, protege ela, assume, o filho é seu e você vai resolver esse problema. Você vai ser um grande homem, um santo homem. Então, vai lá. E quando ele não acreditou muito naquilo, mas quando ele viu aquele tumulto lá na rua, ele correu atrás. Opa, peraí. Resolve esse problema. Um grande santo, São José, fez um grande papel. E Jesus, que trabalhou até os 30 anos, provavelmente ele começou a pregar dos 30 aos 33, terminou a vida ali, dos 30 aos 33. São José devia estar entrevado, devia estar doente, isso deve estar escrito em algum lugar e alguém não colocou isso para fora. Jesus começou a pregar com 13 anos e parou. Com 13 anos ele viu que estava levando perigo de morte para a família dele. E ele, aos 13 anos, ele mostrou uma sabedoria, uma divindade extraordinária. Quem viu ficou impressionado. E aí a fama dele já ia correr, eles iam querer matar a família dele. Jesus, dos 13 aos 30, desapareceu. Provavelmente ele viu que ele tinha que cuidar do pai e da mãe. A mãe era muito jovem, tinha muita saúde, dava para viajar, dava para andar. E o pai deve ter ficado entrevado, não tinha mais como ele cuidar do pai. E ele fez tudo isso. Ele pregou, ele fez a religião dele, ele abriu o cristianismo para nós, nos deu a vida dele, tudo isso em 3 anos, dos 30 aos 33. Foi um tempo muito curto e muito rápido. Então, quero dizer para vocês que falei sobre os pés dourados e as mãos douradas. E estou guardando praticamente para o final dessa série de vídeos qual a importância de Nossa Senhora falar tanto em pedra. As cefas, a pedra grande, a pedra pequena, avisar para não quebrar a pedra, não dividir a pedra. E se eu descobrir, se eu conseguir entender, é uma coisa fantástica. Vai nos dar muita alegria, vai nos dar um conhecimento enorme. Tudo que vier depois disso vai ser uma grande revelação. E eu espero que você esteja aí me assistindo. Fica com Deus, boa sorte.